Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras. Meu querido, a gente tava meio parado, mas a gente tá voltando, né? Com tudo agora, né? O tempo de parada fez várias vezes a gente refletir se era o que a gente queria. Voltamos. E parada aqui do estúdio, né? Sim. A gente tá cobrindo o Carnaval de Porto Alegre, como a gente já de costume, já virou costume, né? Fazer essa cobertura. E continuaremos, né? Viamão, Porto Alegre, Alvorada, Guaíba, né? Queremos expandir mais. Tem novidades por aí, né? Dizem por aí que vem mais novidades por aí, né? Não, a novidade ela vem porque o veículo Sem Meias Palavras está se fixando. Sim. E precisa também ter outros veículos dentro do grupo, né? Exatamente. E hoje a gente está vamos falar sobre carnaval também, né? Até porque o convidado que está aqui hoje, né? O pessoal já olhou na thumbnail, né? Já olhou ali na miniatura, né, do YouTube, ele já sabe quem é. Já está vendo esse vídeo porque sabe quem é, né? Então, acho que eu vou anunciar o nosso convidado da seguinte forma. É um cara que já é amigo, né? Amigo da minha família, um colega do meu pai de muitos anos, né? E eu acho que eu vou anunciar ele assim. Aí vem Odir Ferreira! A voz marcante do carnaval. Voz do carnaval. Seja bem-vindo, Odir. Obrigado. Ao podcast Sem Meias Palavras. É um prazer estar aqui contigo, né? E eu queria que tu desse essa tua voz aí para esse microfone também. Como você falou, aí vem, então eu digo, alô, gente amiga do samba, do carnaval. Tô chegando sem meias palavras. Sem meias palavras, hein? Junto com o Zé, com o Maia. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversando aí, vamos trocar umas ideias aí sobre carnaval. Eu gostei do slogan, meias palavras é carnaval o ano todo. Então, tá bem no meu chão. Tá. A gente tá querendo fazer carnaval o ano todo, né? E tentando, né? Ao máximo. A gente vai querer cobrir outros carnavais aí pro interior futuramente, né? Mas a gente tá dando um passinho de cada vez, com calma, com consistência. Sem dar o passo maior que a perna, que é muito importante, né? Exato. As pessoas que estão no contato com a gente, que assistem, a gente vai para a quadra, faz uma transmissão, a pessoa bota um comentário, a gente vai lá, ó, tem que melhorar isso. Aí vai para reunião de pauta aqui, ó, precisa fazer isso, isso. Aí a gente vai lá, começa a dar aquela melhoradinha, né? Então a gente vai, aos pouquinhos, melhorando e disponibilizando para o nosso público aí um material de qualidade e sempre buscando convidados maravilhosos. Segundo o Juarez, a gente está documentando o carnaval, né? Fazendo essas entrevistas. E quando a gente faz, nós somos agora o único veículo que está transmitindo ao vivo, tanto das quadras, né? Como na avenida. Esse ano a gente transmitiu o carnaval. E a gente fica, às vezes, vendo nos comentários ali, o som não tá bom, né? Porque a gente está aprimorando a transmissão. Está em fase experimental. Está em fase experimental. Exato. Mas quando a gente vai até as quadras, a gente sabe, vai em tal quadra, vai encontrar tal pessoa. Mas a gente sempre vai encontrar o seu Odir. Com certeza. E aí, quando eu lhe chamei de seu Odir, hoje o senhor disse, não, Odir. É que a gente vem de uma educação, né, aonde se chamava pela senhoria. O senhor conhece todas as quadras das escolas do carnaval de Porto Alegre? Das que desfilam em Porto Alegre, sim, todas elas. Todas elas. Só não sei dizer o número da rua, mas em algumas eu sei até o número da rua. Tipo, Acadêmicos da Orgia, Avenida Ipiranga, 2741. Né? E assim vai. Algumas a gente aprende o nome, né? Então... E o número, aliás, melhor, o nome da rua e o número. E como o nosso interesse é documentar o carnaval, a gente pensa assim, né? Vamos trazer aqui baluartes, pessoas que trabalham com a comunicação do carnaval e queremos documentar de uma forma livre, assim, que a gente possa bater um papo, né? Não uma coisa engessada, uma coisa que vai lá e faz aquelas 10, 15 perguntas para a pessoa. Até é interessante se ter alguma coisa assim, mas, né, a gente quer fazer uma coisa mais livre. Um bate-papo. Um bate-papo, que a pessoa possa trazer, de repente escapa alguma coisinha. De repente uma coisa que nunca foi falada, né? Surge, né? E nós sempre começamos com a história da pessoa, assim, para entender de onde que ela começou, né? No carnaval, na profissão, né? Onde é que o Odir começou no rádio? Não caiu de paraquedas, né? Eu comecei no rádio como ouvinte, olha, desde criança.
Eu sabia que um dia eu ia pegar um microfone, empunhar um microfone e falar. Desde criança eu já pensava isso. Mas só surgiu a partir de 1983. Aliás, nós falávamos fora do ar, eu estou na mesma turma de formandos. Tinha eu, o teu pai, o Maia, né? Tinha o Delmar Barbosa, o Roxo, o Bibo Nunes e a Carolina Gonçalves, nomes que eu lembro hoje, sim, que fizeram sucesso, que fazem sucesso no rádio, e no caso o Bibo Nunes virou político, né? Mas foi, sim, um grande comunicador também. E nós fizemos o curso juntos e nos formamos juntos, né? E daí em diante eu não parei mais. Eu comecei, na verdade, sem habilitação, em 1982, na Rádio Globo de Porto Alegre, que era a antiga Rádio Continental da Rede Globo de Rádio, e eu fiz um carnaval, e o pessoal gostou do meu jeito na Rádio Princesa e me chamou para a Rádio Princesa. Só que eu não tinha habilitação, e aí eu fui fazer um curso, onde eu falei que, com esses colegas, estou com um pigarrinho do inverno ainda. Sim, normal. Aí eu fiz o curso, me formei. Durante o curso eu trabalhei na Rádio Itaí, da madrugada, sim, com o meu padrinho do rádio, que chama-se Adelmo Moraes. Foi um grande comunicador do rádio AM antigo. Hoje ainda vivo, com mais de 80 anos, mas não exerce mais a função. Foi o meu padrinho no rádio, junto com outro grande radialista chamado Ayrton Duarte. Os dois que me impulsionaram a fazer o curso. E aí eu me habilitei. E a Rádio Princesa me chamou. 1984, depois do Carnaval, né? Eu tinha feito o Carnaval com a Rádio Globo e fui para a Rádio Princesa em julho de 84. Eu fui, sabe para quê? Para ser repórter esportivo. A Rádio Princesa estava lançando uma transmissão esportiva de esportes amadores, futebol de salão, vôlei, basquete, e precisava de um repórter. E aí primeiro eu comecei com um plantão de estúdio, depois passei para a reportagem, porque o repórter era o Roxo, sim, da equipe de esportes era o Roxo. Aí depois eu passei para a reportagem, da reportagem eu ganhei um programa, e dali em diante eu não parei mais, até ancorar as transmissões da Rádio Princesa até o seu final. As grandes transmissões todas foram ancoradas por mim, né, e pela equipe, né? Antes de mim tinha o teu pai, tinha o Roxo ancorando, né? Depois que o Roxo se foi e o teu pai saiu da emissora, eu fiquei como âncora principal das transmissões da rádio, e aí eu fui me aperfeiçoando aos pouquinhos, conhecendo todo mundo. Aliás, o meu padrinho na Rádio Princesa foi o Roxo. O Roxo me levou em todas as escolas de samba na época. Ele fazia o programa Tarde de Sucesso, e nos sábados ele fazia a transmissão ao vivo das quadras, e ele me levava junto. Vem comigo, vem comigo. E eu aprendi muita coisa com o Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. E aí não parei mais. A Rádio Princesa foi vendida para a Rede Pampa em 1997. Aí, em 98, eu fiz o Carnaval pela Rádio Bandeirantes, 640 AM na época, né? E o pessoal da Metrô viu e me chamou. Aí eu fui para a Metrô do Sistema Tartarote, lá na Protásio Alves, onde eu fiquei até 2004, quando a RBS comprou a Metrô para transformar em Gaúcha FM. Só que a tramitação levou muitos anos e a Metrô continuou fazendo sucesso, mesmo na RBS. Dos antigos foram para lá, da Metrô do Tartarote, fui eu e o Carlos Vidal e o Paulo Vidal e o Brother Nene. Fomos contratados pela RBS. E ficamos até 2008, de 2004 a 2008, na RBS, pela Metrô FM, que daí ela fechou em junho de 2008 e se transformou em Rádio Gaúcha FM, que é hoje a 99,9
93, não sei das contas aí. Mas é a Gaúcha. Sim. A Metrô era 91,3. 93,7 é a Gaúcha. A Gaúcha é 93,7, né? Isso. Então, a Metrô era 91,3 e a RBS conseguiu uma alteração de dial com a Atlântida para a Metrô poder ganhar mais potência, Sim. porque a Metrô não era considerada das rádios mais potentes, ela tinha só 10 kW. E para a Gaúcha, 10 kW não é nada, né? Não vai longe. A Gaúcha precisa ter uma amplitude de penetração maior, e ela conseguiu um local no dial onde ela podia ter 70 kW, que é o FM da Gaúcha até hoje, com 70 kW de potência. E para minha surpresa, eu fui demitido também, como todos quase da Metrô. Só ficou o Zezé, que foi para a cidade, mas o Zezé não tinha ido no primeiro momento para a Metrô. Aí o Zezé veio depois, mas ele continuou na Rádio Cidade, e o Martin TJ, que hoje é o gerente geral das rádios de entretenimento da RBS. E todos os outros fomos demitidos. Quando eu recebi o convite, não, tu não vai sair, tu vai ficar na Gaúcha, tu vai ficar na parte de cultura popular do carnaval, tu vai continuar na Gaúcha. Aí tava no teu show. Aí eu fiquei aí eu continuei, né? Eu fui de 2004 e saí em 2012 da Gaúcha, me aposentei depois da transmissão do Carnaval de Uruguaiana, em 2012. Aí eu me aposentei na Gaúcha. Mas eu sempre fui radialista na minha cabeça, embora eu tenha trabalhado 25 anos no banco. Eu fui bancário, fui coordenador do Departamento de Organização, Métodos e Sistemas do Banco Sul Brasileiro. Eu era coordenador nacional e eu viajava o Brasil todo. E cada lugar que eu ia, eu escutava as rádios locais e me empolgava cada vez mais. Aí pedi demissão do banco e fiquei só no rádio. Se eu estivesse hoje no banco, o rapaz que está no meu lugar, até hoje ele não se aposentou ainda, tem um salário muito baixinho, de R$25 mil. E eu preferi ser radialista e me aposentar com 5 mil. É a vida de quem faz o que gosta, né? Nós somos professores, nós sabemos o que é isso. Você sabe, professor é assim também. Né? Um é de física, outro é de história e geografia. Né? Exatamente. Então, quando a gente faz o que gosta, não interessa o salário. Eu já tinha um certo pé de meia feito da histórica toda do banco. Eu disse, não, dá para segurar uns tempos. E eu fui indo, e fui bem, estou feliz, estou feliz. Tem uma parceira nossa aqui, que faz camisetas temáticas, a Eleganto, né? E ela tem camisetas divertidas, assim, né? E aí tem uma que nós adoramos, que é sou professor só pela fama e pelo dinheiro. Aí eu digo, bem assim mesmo. Os alunos perguntaram esse dia, né? Senhor, tu ganha mais ou menos que 15 mil? Aí eu, é perto disso aí. Um pouquinho mesmo. Quando me fala, certo, ganha 15, 20 mil de aposentadoria, trabalhou na RBS, né? Mais ou menos. Mas eu gosto. E o carnaval me conquistou, né? Quando que chegou o carnaval na vida do dia? Quando que o carnaval chegou na vida do dia? Por exemplo... Comigo? Quando ele me conquistou? Quando a gente conquistou, Foi antes da rádio? Quando eu saí do Hospital Beneficência Portuguesa, quando eu nasci. Porque a minha mãe e meu pai moravam do lado da quadra de Fidalgos e Aristocratas. Quando eu nasci, Fidalgos e Aristocratas tinha 3 anos já. Ali naquele lugar, na rua Freire Alemão, no bairro Monte Serra. Eu morava lá, no início da minha carreira. Ali era um lugar de gente pobre, de periferia. Hoje é lugar classe A. Os metros quadrados mais caros. A especulação imobiliária espantou os pobres dali. Mas eu nasci ali ao som do supapo, porque naquele tempo não tinha surdo no carnaval, era som de supapo, aquele instrumento que toca com as 2 mãos, tem couro só de um lado, do outro lado é aberto. Esse era o supapo. E aí, quando a mãe e o pai iam trabalhar, eles desciam a bacia na Auxiliadora, na rua Comendador Rengans, na frente do depósito de banana, morava a minha avó. E aí eu ficava ali. Do lado da casa da minha avó, tinha a casa de religião do pai Joãozinho do Bará. Então eu fiquei entre o sopapo e o atabaque, e foram os ritmos que me contagiaram. Por isso que eu gosto samba, pagode e carnaval. Que legal. É interessante, né? Porque essas mídias que surgiram agora através da internet,
podem trazer o rosto das pessoas que ficaram muito tempo atrás dos microfones, né, para as pessoas saberem quem são os locutores que embalaram a vida de muitas famílias. E aí eu vendo o Odir agora comentando de tudo que ele passou, eu gosto sempre de frisar que todos têm oportunidade, mas as pessoas têm que se preparar para a oportunidade. Ah, tem. Eu penei bastante até conseguir chegar onde eu achava que poderia agradar o público. E graças a Deus eu recebi a recompensa, que é todos os locais, todas as emissoras que eu trabalhei, a audiência sempre foi boa. Graças a Deus e graças ao trabalho. Porque ninguém faz nada sozinho, né? O trabalho sempre em rádio é a equipe. A equipe é que é a campeã. Mas tem que ter os seus destaques que puxam o carro, como a gente chama, né? Tem que ter o boi que puxa a carreta. Então sempre tem os bois trabalhando. Eu era um dos bois lá que fazia força para a gente chegar nos objetivos. E tem, dentro dessa história do Odir, tem... Tu comentaste ali a questão do Roxo, né? O Roxo é uma figura... Isso é espetacular. Né? Mas tem alguma figura dentro do rádio que foi aquela figura que te colocou? O pai comentava muito o Josué de Souza, né? Que ajudou muito. Foi grande repórter esportivo. Gigante para ele, porque ele deu as primeiras oportunidades. Ele tá documentado, inclusive, aqui, não sei minhas palavras, né? Ele comentando essas questões. Teve uma figura assim pro Odir também? Teve, eu falei bem no início. Adelmo Moraes, o irmão dele, eram dois radialistas, eram o Silvio Moraes e o Adelmo Moraes. O Silvio Moraes trabalhava na Rádio Caiçara e o Adelmo Moraes na Rádio Globo, né? Os dois trabalhavam em rádios concorrentes, na época que a Globo era uma rádio popular em Porto Alegre. E eu transmiti o carnaval na Rádio Globo e o Silvio fez freelance naquele carnaval, naquele primeiro. Aí eu falei, Silvio, acho que eu vou querer ficar nessa profissão. Eu já trabalhava no banco. Sim. Eu disse, é encantador trabalhar, pegar um microfone, sair falando no carnaval, porque foi assim. Eu sentei do lado do Ayrton Duarte, que era comentarista, e também não era funcionário, era freelance, mas era um delegado de polícia, conhecedor, professor de história, que nem tu. Depois foi meu professor no cursinho pré também, vestibular. O Ayrton Duarte comentando, mas ele não vivia o carnaval o ano inteiro. Naquele tempo não tinha nenhuma rádio especializada. Pegava professores de história, pegava pessoal assim, tipo eu, freelance, que eu não estava na rádio, mas pegava freelance e naquele tempo não tinha camarote nem cabine de rádio, era uma arquibancada da imprensa. Então as rádios ficavam tudo empoleiradas ali e transmitindo. E eu furei, consegui entrar. Eu disse, eu vou ver como é que é esse mundo do rádio. E subi naquele palanque das rádios, que era do lado do palanque oficial, e me sentei. Como eu conheci o Ayrton, que era meu professor, pode ficar aqui com o senhor? Sim, fica aqui, Odir. Ele até perguntou meu nome, que o professor não sabe o nome de todos os alunos. Né? Sim. Como é teu nome? Fica aqui então, Odir. Aí eu fiquei do lado dele. Aí vinha vindo as escolas e tal, e eu vi, mas eles não conhecem minha sala, porta-bandeira, porta-estandarte, misturavam tudo. Ele sabia a história. Quando o tema era histórico, ele dava show. Mas ele não conhecia a evolução, os quesitos, enfim, né? Eu disse, eles estão falando tanta coisa errada. Aí uma hora, estava outro repórter, outro falando, eu disse, Ayrton, não é, ali é porta-estandarte, não é porta-bandeira. Tá? Professor, o quesito evolução é o andamento da escola. Não é que evoluiu como... Não. Aí eu fui falando algumas coisas, ele foi prestando atenção e foi se corrigindo. Eu vivia já o carnaval desde 16 anos. Estava acostumado já estava no carnaval. Depois de Fidalgos Aristocratas, eu conhecia acadêmicos da orgia. Aí eu já tinha 17 anos. Né, eu já comecei a frequentar as escolas de samba ali da Avenida Ipiranga, né? E aí eu fui conhecendo os destaques, as pessoas que faziam o carnaval, né? E aí eu falei para ele 2 ou 3 observações, daqui um pouquinho, ele pegou assim, tem um fone aqui, põe o fone, Odir. Aí eu coloquei um fone, fica ouvindo aí a transmissão e vai me corrigindo o que tiver errado. Olha isso. Aí eu coloquei o fone, que coisa boa, ouvir a gente, vai ouvir todo. Aí eu ouvia tudo que os outros estavam falando. Aí eu fiquei apavorado. Meu Deus, não é só ele que está errando as coisas.
Quase toda a equipe, porque eles não eram especializados em carnaval. Sim. O som da Rádio Globo, aquele som porrada de Sistema Globo de rádio, som bonito, tudo era bonito. Algumas informações erradas. Eu disse, pá. Aí, Tom, aquele repórter que está na pista está atrapalhando o puxador de samba. Naquele tempo, os repórteres entravam, ele metia o microfone na cara do intérprete, atrapalhava, ele não se faz isso. A gente põe na caixa, pega do mesmo jeito o som. Aí diz, como é que eu vou fazer? Eu não posso atrapalhar ele agora, porque ele está achando que ele é o máximo ali. Ele entrava no meio das aulas, assim. Tá errado, não é assim que se faz. Tá errado, é que eu acompanhava muito os erros para tentar fazer direito o dia que eu tivesse uma chance. Claro. Aí daqui a pouquinho o Ayrton diz assim, pega esse microfone aqui. A partir de agora tu é da equipe. Aí eu comecei a falar. Eles me perguntavam e eu respondia. Aí vem vindo a escola de samba Realeza na época. Realeza vem vindo, ela estava lá embaixo ainda. Vem vindo a Realeza e tal. Daqui um pouquinho, o repórter lá da pista, ele pegava o papel, ele não conhecia ninguém. Mestre Sala, fulano de tal, porta-bandeira, não sei o quê, presidente Paulo Santana. Aí ele, nosso colega Paulo Santana é presidente da Realeza, e eu não sabia, gente. Aí eu tive que entrar, eu não me lembro o nome do repórter, mas... Não, fulano, não é o Paulo Santana da RBS. Esse Paulo Santana é o nome dele, é outra pessoa. Em seguida eu vou te mostrar. Aí quando veio com a camisa... Ele chegou com a camisa lilás, né, na característica da realeza. É aquele cidadão alto lá, negro, alto e fortão, que está bem na tua frente aí, é o presidente Paulo Santana. Entrevista ele agora, então. Aí eles trocavam, então eu fui corrigindo. Isso no primeiro dia. Aí, aquele dia, naquela época, tu tinha um carnaval, né? Sábado, domingo, segunda e terça, em Porto Alegre. Mesmo os dias do Rio de Janeiro, concorria igual. Aí, no segundo dia, eu cheguei lá todo bobo. Vou sentar do lado do professor de novo. Eu vou aprender e vou ajudar eles para não falar coisa errada, né? Sim. Porque naquele tempo tinha um monte de rádio transmitindo, Gaúcha, Farroupilha, Rádio União, que não existe mais, não sei se existe ainda, parece que existe, é da igreja, eu acho, católica, eu acho parece. Que sim. Rádio União, tinha várias rádios, Difusora, que não existe mais, é Bandeirantes, tinha 7, 8 rádios transmitindo. Eu disse, será que todos fazem a mesma coisa? Aí cheguei no outro dia, bem cedinho, um dos primeiros, né, empolgado, cheguei e fiquei na arquibancada esperando chegar os operadores para montar. Naquele tempo era uma parafernália, uns equipamentos desse tamanho. Hoje é uma caixinha que parece um celularzinho que monta tudo ali. Aí chega todo mundo da equipe. Parabéns, hein, pá! Obrigado. Eu bem murchinho, né, louco de vergonha. Tipo a vergonha, que era bem envergonhado, tímido. E chegou o Ayrton. Aí chamou o chefe, o Sadi Alves. Era o chefe da equipe, ele era narrador esportivo. Como é que vai transmitir carnaval sem conhecer? Ele é um baita narrador, eu não sei se ele é vivo ainda, já faleceu, acho que ele já faleceu. Mas era um baita narrador esportivo. Né? E ele que estava comandando a equipe, eles chamaram ele. Ele disse assim, vamos fazer uma troca? Tu põe aquele repórter lá na dispersão, bota o outro não sei o quê, e bota o Odir no centro da pista. Aí, tá, vamos, desce comigo aqui, Odir. Aí me deram um cabo de 100 metros e um microfone. Quando te chamar, tu atende. E quando tu tiver informação, tu chama. E ali começou a minha trajetória na reportagem. Terminado o Carnaval da Globo, a Globo me deu uma carta de recomendação, agradecendo o meu trabalho, que serviu para eu apresentar na FEPLAN, para poder fazer o curso de radialista, onde eu conheci o Roxo, Leandro Maia, Delmar Barbosa, Bibo Nunes, Carolina Gonçalves, são os nomes que eu lembro agora. Tinha até pastores de igreja no curso de radialista, lá, porque na época era exigido a habilitação, né? O registro profissional. O meu registro profissional na DRT, Ministério do Trabalho, é 1965, para vocês verem como eu sou antigo. Atualmente está mais de 25 mil o registro só do Rio Grande do Sul. Que maravilha, hein? Isso é nos tempos de perimetral, nós estamos falando?
O carnaval, não, João Pessoa. João Pessoa. Eu peguei João Pessoa, Avenida João Pessoa, antes de passar para a Perimetral. Depois que veio pela Perimetral. Mas eu acompanhava todos, desde a Borges de Medeiros. Eu acompanhei até 69, que foi o último ano da Borges de Medeiros. Depois passou para João Alfredo, da João Alfredo, João Pessoa Perimetral, Augusto de Carvalho e Porto Seco. Eu até vou fazer uma pesquisa. Nessa época, era mais ou menos quantos componentes uma escola de samba? A minha escola do coração chegou a ter 4.000 componentes acadêmicos da orgia. Será que a gente Era uma das mais populares e jovens escolas. Será que a gente consegue, para trazer como informação para o nosso público, 4.000 componentes nesse tempo lá atrás? Sim. Hoje tem menos componente e a população aumentou. Tu estava entendendo que o carnaval... Inversamente proporcional. Sim. E não tinha toda a parafernália para assistir. Mas o que dava de samba atravessando a avenida, porque a sonorização não era perfeita como é hoje. Então a frente da escola estava cantando uma coisa, a parte de trás cantava outra, era uma confusão. Pouco delay. O delay era terrível. Então atravessava. Eu acho que com isso, com a melhoria do som, isso foi muito melhor visto e aí acabou reduzindo o número de componentes. Que nos perdoem as pessoas mais jovens que estão fazendo parte. Temos presidentes jovens hoje coordenando as escolas de samba, mas a gente não pode deixar de ser saudosista num carnaval onde não tinha tantas condições. Não tinha. Mas tinha pessoas, tinha alegria. Que não tínhamos, na época também não se tinha tanta opção de lazer. Hoje tem um mundo de opções em lazer, né? Então, naquele tempo não se tinha. E a gente também... E vivíamos um regime diferenciado, onde o carnaval era o pão e o circo do povo, né? E a gente gosta de frisar sempre quando a gente traz alguém do carnaval aqui, é a segurança do Porto Seco. Que as pessoas, até o pessoal da brigada lá, nenhum acontecimento, as pessoas podem chegar com tranquilidade, sair com tranquilidade. Uma segurança total, então as pessoas podem voltar a frequentar. Pode, e está aumentando agora aos poucos, né? Porque teve um tempo aí que o carnaval foi relegado pelas autoridades municipais, principalmente. Sim. A estadual nunca... Cortaram verba. A estadual se metia na época da ditadura, ajudava. Agora que estamos em democracia, não tem ajudado muito o governo do estado. O federal nem se fala, né? Vieram aqui, prometeram e não cumpriram nada, não fizeram nada do que prometeram. E o único recurso atual das escolas é a prefeitura. A prefeitura de Porto Alegre, através do FUNPROARTE, que está bancando o Carnaval de Porto Alegre, e as ligas que têm conseguido emendas que favorecem, né? Mas e o dia que os políticos não quiserem mais? O dia que proibirem as emendas dos políticos, né? Como é que fica? Então, tem que, como é que eu digo? Nós temos que ter um processo de arregimentação de apoiadores novos, porque o carnaval está crescendo de novo de Porto Alegre. Mostra esse ano que às 10 horas da noite, né, eu acho que foi 10 horas, foram fechados os portões porque não cabia mais ninguém. Estava superlotada a estrutura. Isso prova que nós temos demanda reprimida. As pessoas querem ir. Isso era uma discussão que nós estávamos com a Mola e o Fininho, como é que seria o primeiro dia de carnaval sendo só o Grupo Prata, né? E aí nós falamos assim, a Praiana vai fazer a homenagem à Cristina. Isso. A figura do Falcão se fará presente certamente no desfile. Como esteve em todos os eventos da quadra. Em todos os eventos. Talvez isso seja um chamativo para o povo também, né? Sim, Mas a gente já faz um apelo, vão prestigiar as escolas. Nós precisamos do público lá. Ainda mais agora que será segmentado, né? Por... grupo como era antigamente, novamente, né? Isso aí pode fazer uma grande diferença na hora do grupo, por exemplo, a Praiana está no grupo Prata, né? De repente o grupo Prata tem uma boa audiência das pessoas lá, sim, né? No Porto Seco, né? Tem grandes escolas de samba no grupo Prata, meu Deus do céu, né? Tem a Realeza, que tem uma comunidade toda ali do Partenon, uma tradição, tem né? Protegidos de Novo Hamburgo, que é uma força no carnaval. A própria Praiana, a tradição. Aliás, a Praiana foi a primeira escola que desfilou com formato de escola de samba em Porto Alegre. Que antes as escolas não eram consideradas escolas de samba. Eram blocos, né? Eram Sociedade Beneficente, Cultural, Recreativa e Carnavalesca, os nomes. Se vocês olharem os nomes das escolas antigas, ninguém é escola de samba. Não. É tudo Sociedade Beneficente, Cultural, Recreativa e Carnavalesca. Começou com a
Academia de Samba Praiana foi a primeira a copiar o formato das escolas de samba do Rio de Janeiro, porque o Dirson Catani, que era o carnavalesco da Praiana na época, se encantou com o carnaval carioca, onde ele foi durante alguns anos, e principalmente pela Portela. E ele olhou muitos desfiles do Rio e disse, dá para fazer em Porto Alegre. E isso foi implantado a partir da Academia de Samba Praiana na Avenida Borges de Medeiros. Eu e o Leandro às vezes estão comentando, a gente comenta, o Odir falou que a gente tem que falar mais no microfone, nós estamos falando pouco. E aí a gente chegou na avenida no primeiro dia, era 2h da tarde, para se ambientalizar ali. Ali no Porto Seco? No Porto Seco, né? E, gente, era a primeira vez que a gente levou um absurdo de equipamento, né? E a gente esperando a expectativa, a gente começava a observar as pessoas chegando e olhando o relógio e aquela ansiedade para começar. E a gente começou a observar as pessoas chegavam, as pessoas mais velhas, né? Aquele carisma, as pessoas convivendo, se abraçando. O carnaval, ele faz esse momento de aproximação de pessoas. Familiar, principalmente. Familiar. Quem vem de fora nota muito mais do que a gente que vive aqui. Então, essa nossa festa, ela tá numa ascensão. Uhum. Eu e o Leandro tomamos por missão do Sem Minhas Palavras não comentar na hora que a gente está transmitindo o carnaval erros das escolas. A gente transmite a festa. Trazer muita... Não que a gente não possa trazer, mas muitas coisas que acontecem, às vezes, são negativas, a gente conhece. O Zé é oriundo de Pelotas, né? Pelotas já teve um grande carnaval. Muito grande. E eu, né, muitos anos, desde pequeno, né, acompanhei o pai uma vida toda, então estou sempre envolvido, né? E a gente conhece os erros quando tem os erros. Eu esperei, olha, vamos combinar o seguinte... Na transmissão a gente vai falar se a gente tiver alguma coisa muito, né, gritante, assim, que seja necessário mesmo. Porque senão nós não vamos falar esse tipo de coisa, porque depois, na hora do julgamento, cabe aos jogadores fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Não a nós. Nós queremos transmitir a alegria do carnaval de Porto Alegre e não o erro. Como é que tu vai vender um patrocínio para quem vai falar mal do produto? Não vou depreciar. Eu nunca falei mal de nenhuma escola de samba, mesmo nos piores momentos dela. Por isso que eu sou respeitado, que eu valorizo o produto. Como dizia o presidente Muti, né? É um produto cultural, ou seja, transmite cultura, mas é um produto. Se tu não tem arrecadação, se tu não tem renda, tu não consegue fazer esse produto vencer. Então, o carnaval é um produto, sim, e a cultura, sim. Junto aos dois é um produto cultural que tu tem que reverenciar. Tem que mostrar o que é bonito, o que é positivo. Existe coisa ruim em todos os segmentos sociais. No CTG, no hip hop, no bloco, no esporte, tudo. Todas as áreas têm a parte que não é legal falar. No carnaval também tem, como nos outros segmentos. Mas aquele espetáculo, como tu disse ali, está passando ali, aquilo ali é o auge. As pessoas se prepararam o ano inteiro para fazer aquilo. Tem que ser respeitado, né, Maia? Uhum. A gente combinou isso aí antes porque eu não vou depreciar o carnaval, né? Nós temos que trazer uma coisa boa. Não é o salto quebrado da passista que vai fazer a diferença ou aquela batidinha no surdo que sobrou ali que vai fazer a diferença para quem está em casa. Quem está em casa tem ouvido treinado e vai saber o que aconteceu. Né? E não cabe a nós julgarmos, não somos julgadores. Sim. Nós estamos ali para transmitir e comentar, né? Comentar dentro das nossas possibilidades também, porque nós somos jogadores, né? Então, um comentário e trazer a alegria do desfile para a tela da internet, né? Agora, imagina, hoje em dia que tudo tem imagens, né? Tantos blogs, sites, podcasts, TV. No meu tempo era mais rádio. Era uma TV só que transmitia e o resto era rádios. Rádios e rádios e rádios. Tu tinha que traduzir em palavra aquele espetáculo que estava ali. Então, eu me preparei muito para ser âncora de transmissão, narrador. Tanto eu, na época, o Cláudio Brito na Gaúcha, eu na Metrô, né? E depois, juntando os dois, o Brito cuidava do Rio, eu cuidava de Porto Alegre e Uruguaiana. Né? Então, me preparei para descrever o lado lúdico, que é o lado bonito da história do carnaval, destacando o tema, enredo, os grandes destaques, a evolução, a música. Eu criei 2 bordões, aquele que quando eu entro, né? Alô, gente amiga do samba e do carnaval, e também o samba enredo conta a história do carnaval. Quando eu lançava para
o operador já sabia quando eu dizia, e agora na Gaúcha, o Samba Enredo conta a história do carnaval. Ele já abriu o som da avenida. Né? E a Gaúcha ainda permitia que a gente mostrasse os segmentos do samba. Vamos só as vozes dos intérpretes. Aí cortava toda a sonorização, só entravam os microfones dos cantores. Vamos agora só as cordas da avenida. Aí só os cavaquinhos e violões. Agora o som somente da bateria. Aí eu dizia, o operador, vamos lá, Cristiano Cardoso, agora tudo junto. Aí ele fazia a mixagem. Então era bonito de ver. Isso é bonito para quem está ouvindo. Ele não quer saber, como tu disseste, quebrou o salto da passista, enrolou o estandarte. Isso não interessa. Isso interessa para o julgador, para nós não. É o espetáculo em si. O espírito competitivo, ele existe entre os carnavalescos ali, mas ao mesmo tempo que existe é uma brincadeira, um divertimento, é uma coisa que a alegria que está sendo transmitida, é isso que a gente quer transmitir para as pessoas que estão em casa, onde estiver nos escutando, nos vendo, né? Que olhem o desfile e se encantem com a maravilha que a gente está cada vez melhorando mais o Carnaval de Porto Alegre. Mas aí nós estamos fortalecendo o cinturão Carnaval, porque o Carnaval de Guaíba tá bacana, o de Alvorada foi maravilhoso, o de Viamão, né? Então assim, a gente tá... Canoas está ressurgindo. Está ressurgindo, então nós estamos fortalecendo esse cinturão, como falou bem o Odir, a tendência agora, o Carnaval de Porto Alegre, é uma ascensão. Né? E a gente viu figurinos e carros alegóricos muito bem produzidos no ano passado. Né? Então, assim, mas também isso entra naquela questão que eles receberam a verba bem antes, né? E esse ano também já receberam. Já receberam. Então, assim, as escolas conseguem fazer uma barganha de um produto dia atrás. Então a gente pode esperar esse carnaval de... Consegue preço melhor, né? E produtos de mais alta qualidade, porque se deixar para o final, já pega a sobra, né? Sim. Pega as sobras. E as pessoas, é importante que as pessoas entendam que o carnaval é o ano inteiro, porque é o ano inteiro que as pessoas trabalham. O ano inteiro. A gente tá agora, por exemplo, nós estamos na fase da escolha dos sambas enredos. Já passamos a escolha do tema, agora estamos na escolha dos sambas enredos. 4 escolas com festivais, né? Acadêmicos, Imperadores, Acadêmicos de Gravataí e Restinga. Né? Os 4 que resolveram fazer festivais. As demais contratam compositores, né, consagrados, que também vale, né, um outro sistema, claro, mas compram o samba pronto já. Então, estamos na fase de divulgação dos sambas enredos. E a gente também sente falta, né? A gente teve lá no ensaio, mas a muamba... sim. Eu sou um pouco... vou falando pro Zé as coisas que eu vivenciei, né, desde criança, porque eu sempre relato isso aqui, que eu sou do tempo que eu era tão pequenininho que eu dormia entre dois banquinhos, né, dentro do camarote da rádio, e minha mãe me acordava na hora que o Bamba passava, que era a escola do a escola da família, né? Exatamente, a escola da família. E aí acordava, ver o Bamba, depois acordava para ver o Imperador, né? Concorrentes. Era grande concorrente. Era o adversário principal na época e a Restinga também, né? E a Restinga também. E aí ficava vendo aqueles desfiles ali. Então, eu falo sempre, eu sou saudosista no sentido de que tinham as muambas. As muambas não eram só... Eram testes, né? Que era para o som, para a própria avenida, para a estrutura, para público e tudo mais. Mas ela era um espetáculo à parte, né? Além da muamba, comentei com a Mola e com o Fininho quando estiveram aqui, que eu sinto falta muito no Porto Seco daquela concentração que existia lá na Augusto de Carvalho, que vinha, a Kombi vinha, né? Lá por baixo, e vinha... Sambas de quadra, sambas de exaltação sendo trazidos, né? No Porto Seco eles poderiam fazer isso lá na concentração, que eles não fazem lá na entrada do portão. Exato. Não ali onde já tem que armar. Mas eles poderiam botar uma Kombi, como tu disseste. A Kombi. Quando sai do barracão. Era uma Kombi, sim. Quando sai lá do barracão, vem brincando até chegar no portão de acesso à armação. Exato. Ali na concentração, né? Porque já chegava com... Já com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos. Já chegava literalmente concentrado mesmo. Era muito legal. Mas dá para fazer isso. Se tu fala bastante... tem que ter recurso, né? E outra coisa, Odir, de repente tu sabe me explicar também. Por que não tem mais Dia dos Campeões?
Não tem o quê? O dia dos campeões. Isso, Outra coisa que eu não gostava muito. Enquanto não tivermos estrutura definitiva ali, ou quase definitiva, não dá, porque o aluguel é por dia de toda aquela tralha que tem lá. Imagina a quantidade de quilômetros de ferragens que tem ali, de madeira, de estrutura física em si, todo o material, iluminação, sonorização, tudo isso é caro. Então, termina o desfile num dia. Aí vai até o sábado sem fazer nada, aquilo ali cobrando. Todos os dias tem custo. E isso aí não tem como ser pago, né? Aí só para ter um desfile dos campeões, e que na época que existia, as próprias escolas não valorizavam, que a bateria não ia toda ela fantasiada, já não ia com a parte da cobertura da cabeça, muitas alas iam pela metade, os enxertos que vinham de outras cidades não apareciam, as alas ficavam minúsculas, então não tinha uma valorização do produto como existe no Carnaval de São Paulo e do Rio onde eles às vezes até superam o dia da disputa, de tão belos que são os espetáculos do desfile da campeã. Em Porto Alegre não se tinha essa valorização, é um dos aspectos. E o outro é o financeiro, de alugar o equipamento para ficar parado, digamos, terminou o desfile no domingo, né? Aí fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma despesa do ócio, né? Sábado, para começar a desmontar domingo. 7 dias mais de custo. E isso é muito elevado. Então é por isso que não existe mais o desfile das campeãs. E dentre tantos carnavais que o Odir já viu, já assistiu, qual foi o mais marcante? Teve algum mais? Pode ser que seja da tua própria escola do coração, né? Se eu falasse, de repente falaria para minha escola do coração, mas de repente poderia ser de uma outra escola, né? Não sei, que foi marcante, que foi diferente, que inovou, que foi surpreendente, não sei. Tem vários, não é um só. Tem vários, tem muitos. A minha escola mesmo, na época da Avenida João Pessoa, era um terror. Era uma potência. Era uma potência, acadêmicos da orgia, né? Com o mestre Ciri regendo a bateria, o Dodô cantando, Dodô que faleceu, não esse Dodô atual, né? Não. Esse é outro. Esse Dodô que eu falo é o Adroaldo Mancil, que faleceu ano passado, né? Este ano, foi este ano. Foi ano passado. Foi ano passado, né? Adroaldo Mancil, o Dodô cantando, também mestre Irajá na bateria, acadêmicos da orgia, grandes destaques, né? Olha, era um show acadêmicos, mas foram anos bonitos também. Depois me encantei muito um ano, eu sempre que eu encontro ele, eu falo isso, ele gosta de ouvir mestre Newton, nos Bambas da Orgia, 1979, na Avenida Perimetral, foi a estreia dele, com aquele samba, olha zumbi mochicongo, lembra? Olha zumbi, era um, como é que é? Era uma homenagem a Zumbi dos Palmares, sim. Mas onde na frente da bateria tinha uma ala somente de atabaques, mostrando o batuque, né? Acho que eram uns 30 atabaques na frente, então tinha aquele... aquilo ali foi chocante, foi o campeonato dos bambas, foi sensacional a estreia do mestre Newton na bateria de Bambas da Orgia, aquele ano também foi muito bonito. Mais recentemente a Restinga, aquele não ganhou o campeonato, mas para mim foi um dos melhores desfiles que a Restinga já fez em toda vez que eu assisti. Aquele ano que a Restinga homenageou a China, o desfile da China lá no Porto Seco. Foi um troço de arrepiar na avenida. Eu não sei porquê, na época não lembro mais porquê que não venceu, mas foi um espetáculo sem sombra de dúvidas. A Restinga teve muitos campeonatos. Imperadores, então, teve desfile apoteóticos. Olha, troço assim, na era do Betinho, presidente, teve desfiles marcantes, com a garra, com a raça. O Betinho era um guerreiro na avenida como presidente. Imperadores teve momentos apoteóticos. A Praiana, ainda quando foi do grupo especial, teve desfiles que arrasaram na avenida, de tão lindos. Eu não posso escolher 1, 2, porque o carnaval encanta para quem gosta, para quem aprecia e para quem procura entender o porquê das coisas do carnaval. Então, tem muitos desfiles marcantes para mim do carnaval. E mais recente de todos, que é o Acadêmicos de Gravataí. Acadêmicos de Gravataí, quando entrou na avenida, eu disse, vai ser campeã.
Eu tô ali na minha cabine, você sabe onde é que eu Sim. fico ali. Eu olhei ali, eu disse, essa escola veio para ganhar. Não deu outra, foi o ano que ela venceu. E esse ano eu disse, se não ganhar, fica vice. Eu falei em volta, que ele está comigo ali. E não é que foi? Se não errar, vence, e se errar pouco, é vice. E ela ficou vice. É o olhar treinado dentro do carnaval. É que a gente sabe mais ou menos. É que eu não assisto todo o desfile, mas eu vejo o que passa na minha frente. Claro. E depois eu fico ouvindo o tempo todo e assistindo no telão. Porque ali na cabine de locução a gente tem um telão, como tu tem aqui esse. Né? Nós temos um telão 5 vezes maior que esse aqui, que a gente assiste tudo, porque é onde existe a conferência dos tempos e movimentos das escolas para ajudar a equipe que chama de controle da avenida, né? Os coordenadores de desfile, alguns ficam ali controlando as diversas câmeras. Então eu assisto todo o desfile, quando eu não estou sentado na cabine, eu vou ali dar uma olhada. Então, isso aí me dá, assim, a oportunidade de dizer, às vezes, mas eu não falo publicamente, eu falo só para o pessoal que está na volta. Aí eu gritei, acadêmico, se não ganhar, vira vice. E deu vice. É a visão de quem tem tantos anos, né? Já conta aí desde 83 trabalhando e desde criança na Borges de Medeiros assistindo. E era na Acadêmicos de Gravataí que a gente via aquele menininho Sim. de uns 10 anos coordenando o desfile. Coordenação escrito nas costas dele. Coordenação. Roupa da coordenação. Ainda falei pro Leandro, aí tá o futuro do carnaval, né? Nós tínhamos uma câmerazinha que ficava com a gente ali no camarote, que a gente conseguia direcionar ela, né? Aí a gente, vamos ter que virar essa câmera ali para aquele menino ali. Aí a gente filmava ele. Mas agora a gente... vamos fazer uma choradeira no ar, né? A imprensa tem que ser levada por meio do desfile, para a gente poder transmitir uma outra emoção. Ali na tava as cabines, né? Bem organizadas, bem atendidos, super bem tratados, mas eu acho que se a gente fosse pro meio do desfile, aí ia atrapalhar toda a evolução. Porque tem gente que não sabe os limites. Não, meio do desfile, a cabine no meio da passarela. Entendi, no meio dos desfilantes. Não, eu acho que concordo contigo. Ninguém dentro da pista. Mas isso aí foi pedido que seria lá. Agora querem voltar. Isso aí eu vi já. O próprio engenheiro Valdinei disse, mas foi pedido para ficar na concentração. Que no Rio de Janeiro toda a imprensa fica na concentração. Todas as rádios, todas as TVs, com exceção da Globo, que tem no fim e no início. Mas no Rio de Janeiro todas ficam antes do portão de abertura. Né? Porque não tem transmissão de imagens. É proibido no Rio e São Paulo somente a Globo, né? E a Bandeirantes, que faz o outro dia de desfile, sem ser o dia que a Globo faz, mas só essas duas que podem gerar imagens, ninguém mais pode gerar. Sim. Então, aqui é diferente por causa disso. Mas se vocês têm que falar com a Liga, eu digo vocês, a imprensa em geral, que eu chamo de imprensa especializada, assim eu batizei há alguns anos, porque eles diziam que não tinha imprensa especializada. Tem aqueles que estão o ano inteiro acompanhando as escolas, que vão nos eventos e tal. E tem a imprensa tradicional que cobre na oportunidade, que é o produto que ela vende. Né? Então, eu acho... Faz parte, né? Faz parte. A imprensa especializada tem que ter a concentração, que ela já sempre teve, mas tem que ter uma cabine central também. Eu concordo com vocês. Eu acho que a emoção do que senão não tem como tu narrar o desfile, só fica ali, né? A emoção que o desfile que a gente tem que passar do desfile, e que é importante a gente passar, ele não está na concentração. A concentração é uma arrancada, é um momento importante também, muito importante, mas é um momento que a gente já consegue acompanhar exatamente os primeiros passos da escola, como é que a escola vai se organizar, vai ser montada, vai ser armada, vai iniciar o seu desfile, vai dar a arrancada, que é super legal. Mas, em compensação, o meio do desfile é a emoção. Porque quando passa aquela linha amarela, aí que o destaque começa a realmente sambar valendo, né, no desfile e realmente, né, conseguir mostrar o que ele quer. Isso que o Odir comenta da imprensa especializada é uma verdade, né? E a gente gosta de frisar que nem o Fininho e a Mola, eles estão em todos os carnavais. Sim. Né? E eles estão sempre nas quadras. Então eles conhecem o estandarte, né? A porta-bandeira, todo mundo. E quando a gente vai transmitir para as pessoas, tem que dizer quem são. É verdade. Né?
E para fazer uma narração perfeita, tu tem que estar num local onde tu consiga ter visualização, né, que eu acho que é o meio da avenida. Quando eu estava no rádio ainda, eu me aposentei, como eu disse, em 2012, eu gostava muito da cabine número 1, que era a cabine da Gaúcha. Né? Antes da Gaúcha era a Metrô, mas depois veio a Gaúcha e a Metrô saiu do ar, né? Então ficou a número 1 para a Gaúcha. E antes ainda era a Princesa. Número 1. Foi do Cazuza, beleza? Sempre foi a cabine número 1 e a maior de todas era da Princesa, depois da Metrô e depois da Gaúcha, né? E ali era um lugar de transmissão. Os repórteres tinham prioridades até a arrancada da escola. Quando soou a sirene, o intérprete deu o grito de guerra, ninguém mais fala. É o samba enredo que conta a história do carnaval, como eu digo. Então, ali tu sente o termômetro da arrancada. Quando eu já tinha o visual da cabine, da comissão de frente, eu assumia o comando. Aí eu parava o samba e agora vamos descrever o tema enredo. Aí eu dava um resumo do tema enredo para quem está ouvindo, não está vendo, naquele tempo não tinha visual. Né? A TV, o rádio era só áudio. E aí eu descrevia em 2, 3 frases o tema enredo e já ia descrevendo a evolução, já chegando nos primeiros momentos ali, a comissão de frente, que representa não sei o que no tema, e aí eu ia descrevendo o desfile todo. Né? Aí eu falava uns 3, 4 minutos, chamava o repórter da concentração, né? Porque eu não chamava da dispersão, porque ele não tem nada que fazer, está lá no final. Sim. Então eu chamava da concentração para dar mais algum detalhe e voltava com o samba. Deixava tocar mais uns 5 minutos só de samba. Aí voltava, já estava mais perto de mim, eu começava a descrever o que estava acontecendo. Ia dizendo ala por ala o que ela representava no desfile, e depois samba enredo de novo. E assim eu ia fazendo. Intercalando. E quando começava a chegar na dispersão, aí dando sempre o tempo de desfile, né? Controlando o tempo, que nem futebol, tempo e placar. Né? Tempo e placar, tempo e placar no futebol. Pá. Eu sempre dizia assim, a Gaúcha dá um tempo por samba e forma a hora. E eu dava o horário, né, de desfile. Aí quando já estava chegando o estandarte na dispersão, aí já começava a acionar também o repórter da dispersão. E assim ia. E no meio do tempo, todos sempre os comentaristas. Normalmente tinham no mínimo 2. Em todas as rádios, na Princesa chegou a ter 6 comentaristas do desfile, que a gente chamava de júri paralelo. Era um júri paralelo, eram só especialistas, né? E nas outras rádios tinha 2, 3 comentaristas, e eles iam também opinando sobre o que eles estavam vendo. E assim ia a transmissão. E diz uma coisa, agora vamos para a parte pessoal um pouquinho. O Odir, de repente, as pessoas, de repente, não, né, vem o Odir ali na quadra. Não vai perguntar avenida. Quantos filhos que eu tenho, nem eu sei. Óbvio. Tem um que mora comigo, esse eu sei. Viu só? Não, a minha pergunta é assim, ó. O que o Odir faz nas horas vagas? Qual é o hobby do Odir? Atualmente... Além do carnaval, claro, né? É curtir a minha academia, né? De musculação, de cuidado com o físico, né? Porque tem que cuidar a mente e o corpo, né? Não adianta cuidar só uma coisa e a outra ficar esquecida. Então, eu pratico aulas de educação física 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, né? Gosto de ir nas escolas de samba, mesmo que eu não esteja trabalhando. O meu lazer favorito é esse. Gosto de andar na orla do Guaíba, agora que está tão bonito ali, gosto dali. Ipanema também está muito lindo. Belém Novo, onde eu moro, é muito lindo também. Sim. Né? Então, o meu lazer é esse. Cinema não tenho ido mais, não é uma coisa que está me atraindo mais, porque eu fico olhando tudo na televisão. Tem TV grande em casa, eu vejo os filmes tudo por ali, pelo Netflix, pelo Odeon, né? Eu olho filmes, séries, eu sou muito viciado em séries de ficção científica. Olha aí. Eu gosto muito de assistir ficção científica. Quase todas eu assisto. E agora que tem me chamado a atenção, a última que eu estou assistindo agora é O Silo. O Silo, recomendo. Tá na minha lista lá, eu não assisti ainda também. É sensacional, já está na 3ª temporada. Tá na minha lista, tem 4 temporadas, tem a do ano que vem ainda. Vale a pena. E tem também The Ark, a Arca. São tudo depois que o mundo acaba, anos à frente, né? Então, depois da catástrofe mundial, que pelo jeito que a gente está indo, vão terminar mesmo com o mundo. Tem 3 desses mesmo sentido. E o 100, D100, THE D100, e número 100, né?
que é uma série também muito legal, onde o mundo já tinha explodido de tanta guerra, bomba atômica, catástrofe, tudo. O mundo não era mais habitável. E aí criaram uma super estação espacial e levaram um pouco de habitantes de cada área da Terra para morar lá, porque os outros tudo morreram. Então, e lá era um mundo à parte, tinha tudo que tem hoje aqui na Terra, tem cadeia, tem polícia, tem ladrão, tem tudo. Tem gente boa, tem gente ruim, tem de todo o povo, toda a representação do ser humano tem nesse lugar aí, onde ficou a população, digamos, sobrevivente da Terra. E aí, passaram muitos anos, depois que a Terra ficou inabitada, 300, 400 anos, e eles resolveram verificar se não mudou alguma coisa. Então, eles escolheram os piores habitantes que estavam lá com a promessa de liberdade. Todos eram presidiários. Os 100, escolheram os 100, por isso que é D100, ou 100. Escolheram os 100 presidiários e mandaram para a Terra numa nave especial. E aqui eles chegam, eu não vou contar depois, senão vou estragar de quem vai assistir. Eu já estou curioso, né? Aí começa a acontecer as coisas que existem, que sobreviveram aqui na Terra, que são horrorosas. É assustador. Meu Deus. É muito legal. Então, tem que ver esse lado aí. E a Arca também, no mesmo sentido, a Arca, The Ark. Né? Tá indo para a 3ª temporada nos Estados Unidos, deve entrar agora na Apple, né? Que chama Apple. Deve entrar agora mês que vem, na 3ª temporada, não, a 4ª temporada de Ark. Eu já assisti todos também, é mais ou menos parecido. Nessa linha. E o silo, em vez de ser no espaço, é para dentro da Terra. Ah, legal. São construídos 50 silos, todos com mais de 150 andares para baixo da Terra. Imagina, 150, 180, 200 andares para baixo da Terra. E ali existe todo as camadas sociais, né? Adivinha onde é que ficam os pobres? Lá no último. Nas profundezas. Nas profundezas. E não tem elevador, é só escada. Pobre tem que... escada. Até no seriado o pobre sofre, né, cara? Mas o silo é tão gigantesco que tem fazenda de criação de gado, de plantação, para eles sobreviverem, né? Sim. E aí vai. A 1ª temporada, a 2ª está na 3ª. Descobriram que houve um furto de lâmpada, o mais recente capítulo. Roubaram as lâmpadas que estavam guardadas para durar mais de 70 anos ainda o silo, que eles tinham a expectativa que... mais de 70 anos da época que eles estão vivendo, que são 350 anos na frente do tempo atual, 350 para frente. Então, eles tinham de 350 até os 420, eles teriam como sobreviver com lâmpadas. E aí roubaram a sala de lâmpadas. O que será que fizeram com essas lâmpadas? E aí aí conta a história. Aí tem o prefeito, tem o juiz, tudo corrupto. Parece que a gente está vendo outras histórias. Eu ia dizer. Mas, e aí vai o polícia, o xerife que não apita bosta nenhuma. E aí vai acontecer. E a heroína da série, que é a Rebecca Ferguson. Ela é espetacular como atriz, ela dominou. Tá muito legal. É uma das queridinhas lá, né? E existe toda uma vida. 350 anos na frente do tempo atual. São séries que eu gosto, é isso que me diverte. Hobbies do dia. Você viu só? E assistir jogo de futebol. A dupla Grenal não dá mais pra torcer pra nenhum, tá muito ruim. Os dois estão ruins. Agora vou jogar dois ruins juntos. Eu adorei a Copa do Mundo, que aí tu viu futebol de verdade, né? Não, mas a vantagem de ter Grenal agora é que com certeza vão ter um na próxima fase. Senão não vamos os dois. Não vai ter um que vai ser final. Recomendo. Então, essas 3 séries, para quem gosta de ficção científica, são espetaculares. E eu vou recomendar uma coisa aos nossos ouvintes, que eu comecei a vivenciar agora há pouco, com as nossas idas às quadras de samba, que quem ainda não se oportunizou a frequentar uma quadra de samba, vá. Assim, se quem for a uma quadra e não ficar arrepiado quando a bateria começa a tocar, não precisa voltar mais. Mas quem vai, não volta. Pega o vírus do samba, não deixa mais de comparecer. Não deixa mais de comparecer. Não, então se oportuniza. Como eu falei, meu primeiro lazer é a escola de samba. Mesmo quando eu não estou trabalhando. E que nem eu falo para elas na casa, gente, tu não vê ninguém chorando na escola de samba, a não ser de alegria. Então, ao momento que todo mundo vai lá,
Não vê confusão. Não vê... exatamente, hein? Se fala muito... Aí no futebol hoje tu vê briga, agressões. E no carnaval não. É que geralmente o pessoal do carnaval todo mundo se conhece, né? Familiar. Se não se conhece, se respeitam, pelo menos. Se respeitam, né? Odir, assim, aqui a gente tem as minhas palavras, quando vai chegando ao término, né? Que o nosso convidado deixe uma palavra, uma frase, que está vivendo nesse momento aí. Olha, uma coisa que eu sempre exalto no carnaval, o carnaval não é só festa. O carnaval é inclusão social, o carnaval gera emprego, gera renda, gera oportunidades para astros e estrelas, anônimos na sociedade, né, serem reis e rainhas, pelo menos naquele período, se sentirem prestigiados pela sociedade em geral. Embora a gente viva num estado eminentemente preconceituoso, principalmente racista, eu acho que deveríamos lutar contra isso da forma mais pacífica possível, mostrando o valor que todos nós da origem periférica, eu sou de origem periférica, como eu já falei, né? Todos nós que nascemos na periferia, que convivemos na periferia, também somos cidadãos de bem, né? O carnaval, ele... além de tudo que eu já falei, ele te passa muita cultura, ensina muita coisa. Eu aprendi muita coisa, professor de história, Leandro Maia, através do carnaval, lendo os temas de enredo. Com certeza. As pesquisas que os carnavalescos fazem, que me contam, coisas que eu nunca aprendi num banco escolar. Né? Coisas que eu nunca aprendi num banco escolar. Por exemplo, eu nunca fui da área científica. Eu não sabia. Tu que usa óculos, eu também uso para perto, mas tu que usa óculos, sabe como é que é feita uma lente de óculos? Lente, eu não sei. Talvez o professor de física saiba, mas eu não sei. Eu não sei. Tá? Eu aprendi no tema da Vila do IAPI. Eu aprendi sobre a China no tema da Restinga. Eu sabia que a China era uma ditadura, que era isso, que era aquilo, tinha um monte de pobre. Mas e o outro lado da China? Eu aprendi vendo o tema da Restinga. O relógio da Imperatriz. O relógio da Imperatriz foi um marco no carnaval. E assim por diante, eu aprendi. Então fica esse lembrete. Carnaval é cultura popular. E se você prestigiar, eu sei que você vai gostar. Que legal. Sentou o Sandro Ferraz aqui e eu disse pra ele, né, que eu usei um samba enredo que ele cantou na época do Imperadores do Samba, né, como referência nas minhas aulas, porque conta toda a história, exatamente a história do Brasil de cabo a rabo e com uma crítica social no final ainda, né? Então tá, as palavras do Dir aí, elas coroam a minha ideia. Sabe que existe no mundo superstições, né? Teu pai, quando esteve aqui, nos contou das mães de santos que ficavam lá em cima, na borda. Jogando os pozinhos químicos. Sempre tem. Então, várias histórias que a gente vai carregando assim. Se vocês ficarem na concentração, vocês verem um monte dessas manifestações ali, principalmente no portão de largada. Isso. E nós que temos nossa empresa aqui, né? Eu acho que não poderia um momento melhor para a gente recomeçar do que trazer o Odir Ferreira. Ah, com certeza. Né? Então, assim, Odir, a gente quer te agradecer imensamente de coração a tua presença aqui, porque eu acho que o carnaval hoje passa pela tua figura, né? Quando a gente chega na quadra, a gente comenta, né? Odir tá aí, né? Então, para nós, tu és uma referência, primeiro como pessoa, depois, agora nós se aventurando, né? Nesta transmissão. Então, a gente queria te agradecer assim, imensamente a tua presença e que as portas do 100 Meias Palavras estão abertas ao carnaval e à tua pessoa. Eu queria te agradecer pessoalmente, porque sempre foi e sempre será um amigo da minha família, né? Do meu pai, sempre foi. Né? Trabalharam quantos anos juntos, né? E a primeira vez que o Zé te viu, tu conhece ele é a voz do canal, tu conhece ele há muitos anos. Ele me conhece de pequenininho, né? Agora ele tá maior que eu. Teu pai trabalhava com ele. Eu digo, não, meu pai não trabalhava com ele. Acho que eles ficavam mais tempo juntos, ele e todos os colegas, né? Do que em casa com as famílias. Porque a gente passa mais tempo juntos, né? Trabalhando do que necessariamente com a família da gente. Então, eu queria te agradecer aí por toda essa amizade que tu teve aí com meu pai e sempre teve com a minha família também. E nós queremos te dar um mimo também aqui. Um presentinho do 100 Meias Palavras. Olha que legal. Para carregar teus produtos aí. Bonito. Olha aí, uma bagzinha.
Tem dinheiro aqui dentro? Tem uns chocolatinhos aí dentro que eu coloquei também aí dentro. É pra adoçar a vida. É pra fazer, pro professor da academia olhar e dizer, mas isso aí não pode. Não. Tudo que eu não gosto. Vai no supino. Vai no supino e depois come chocolate. Esse aí, viu? É isso aí. Mas olha só, falando sério agora, eu gosto muito de participar, contando histórias, né? Não só a minha, como eu contei de vários aqui, vários acontecimentos, porque o Zé falou uma coisa, a gente está marcando o território, estamos contando a história do carnaval para ficar registrado no futuro. Algum dia alguém vai assistir os programas que vocês fizeram anteriores, e esses comigo e os que virão, e vai dizer, puxa vida, como era antes, como é agora, pode traçar um comparativo. Eu quero agradecer muito, eu sempre prestigio, principalmente os veículos de comunicação locais, eu sou muito bairrista, eu tive sempre credenciais na época da RBS para ir para o Rio de Janeiro e eu nunca aceitei. Eu tenho guardado até em casa os crachás. Que o Cláudio Brito me proporcionava como um grande coordenador de equipe, sempre me incentivou. Disse, Valdir, vamos para o Rio. Não, eu prefiro transmitir o Grupo Extra, na época, era o acesso de Porto Alegre, do que assistir os campeões do Rio. Porque no dia do desfile tinha lá e tinha aqui, eu não podia estar lá. Sim. Mas ele me falou, mas não pode ser, tu não estou acreditando. Tu não quer ir para o Rio? Eu disse, não, eu sou bairrista, deixa eu ficar com o grupo de acesso de Porto Alegre. Então é assim que eu me despeço, valorizando os nossos produtos, as nossas coisas aqui do Sul. Que show. Que papo, né, cara? Deus, cara. Cada vez que senta uma pessoa... Só para encerrar ligeiro, assim, agora me veio na mente, assim, eu velhinho já, né? Podendo falar dos meus netos, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de conversar com Odir, Leandro Maia, Girozinho, Mestre Newton. A história é viva do carnaval ainda. É verdade. Né? Verdade. A história do carnaval tá passando aqui no Sem Minhas Palavras. E virão outros aí, que a gente está programando aí para documentar isso aí da melhor forma possível e que as pessoas consigam ver essa beleza que é o Carnaval de Porto Alegre, que consigam vir de outros lugares, né, para prestigiar o Carnaval de Porto Alegre. Assim como a gente vai para o Rio de Janeiro, tem que o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros lugares do norte do país frequentar. Porque veio aqui Fininha Mola falar que tinha carnaval, que eles foram lá, né, em Alagoas e depois não sei aonde, depois no Mato Grosso. Assim como eles foram lá, nós queremos receber a visita dessas pessoas aí também de outros estados e abrilhantar esse carnaval cada vez mais de Porto Alegre, que é o que mais a gente quer, né? É isso aí, meu querido. Meu irmão, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade da gente poder levar as pessoas à festa popular. Com certeza. E você que está nos acompanhando, não esquece, por favor, não precisa pagar nada. Tem um botãozinho aqui embaixo que diz assim, inscreva-se, inscreva-se. Clica nele ali. E depois vai mais à direita e mãozinha pra cima. Dá um like, né? Dá um like pra ajudar, né? Ajudar a fortalecer essa amizade aqui. E a gente pede encarecidamente que você faça a inscrição, porque episódios como esse não dá pra perder. E aí, se você tá inscrito, o YouTube faz o aviso ali, né? A agenda, né? E aí avisa que o Odir tá aqui, que tá abrilhantando o nosso programa aqui. Mais uma vez, abrilhantando, porque tivemos tantos, né? E mais uma brilhante participação aqui. Muito obrigado. Obrigado. Para você, fique com Deus e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Sem meias palavras.